Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 16. Tem uma palavra breve. É um texto bem direto, completo, não requer muitas explicações. Aquele tipo de texto que você lê e você já entende, já sabe qual é o recado de Deus para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 8 e de número 9. A Fabiola já fez a oração. A minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite por meio desta palavra. Você que abriu aí 1 Coríntios 16, 8 e 9, diz assim: Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém. Os que estão aqui na casa podem sentar, aqueles que estão em suas casas já devem estar sentados. Continua com a sua Bíblia aberta para acompanhar alguns textos, a leitura. Nós seremos breves. E como o próprio texto diz, Paulo, ele escreve aos Coríntios nessa primeira carta: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. E por quê? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E ele completa no final do versículo 9, e há muitos adversários. Ele não fala poucos adversários, ele não fala um adversário, ele não fala um mínimo de adversários, mas ele diz que há muitos. E nesse pouco tempo, irmãos, eu gostaria de conversar com você, ler junto com você, estudar junto com você, oportunidade. Paulo, ele coloca aqui em Coríntios que, olha, eu vou permanecer mais um pouco, e o motivo de eu permanecer mais um pouco é porque abriu-se uma porta grande, porque apareceu uma chance grande, apareceu uma oportunidade grande. Eu, sem saber do tema dos Gêmeos essa semana, não acompanhei. Sem saber, ontem eu estava lendo, e quando foi a revista dos Gêmeos, eu vi que o tema, a situação era a mesma. Tinha até ido já no texto de Números. E depois eu vi que aquilo que eu estava pedindo a Deus e para onde Deus estava direcionando, estava indo junto com aquilo que está sendo tratado aos Gêmeos nessa semana. E quando Paulo fala isso a respeito dessa porta grande, eficaz, que foi aberta, e detalha depois que há muitos adversários, começando já desse versículos, irmãos, do final para o início, a gente tem que entender que adversários sempre fizeram parte de um contexto bíblico contra o povo de Deus. Então a gente tem que remover diante do que nós estamos passando, diante do que nós estamos vivendo, de que as barreiras, as dificuldades, os levantes, os adversários fazem parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. As enfermidades, as dores, as frustrações. Jesus, ele resumiu tudo isso num texto dizendo aos discípulos: olha, no mundo tereis aflições. E tudo isso está agrupado dentro desses adversários, desses levantes, essas dificuldades que muitas das vezes se levantam, e a gente tem como anormal. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele fala assim: olha, não estranheis quando vier as tempestades, quando vêm as lutas, essas perseguições, como se fosse coisa estranha. Porque, na verdade, ao povo de Deus, irmãos, ao povo de Deus, sempre houve tambalates, Tobias, sempre houve ao povo de Deus os midianitas, os filisteus, sempre houve gigantes, sempre houveram Judas, sempre houveram aqueles que se levantaram contra, sempre houve covas, sempre houve leões. E quando nós personificamos isso nas nossas vidas, nós vamos ver que em alguns momentos nós passamos por algumas covas,
que em alguns momentos o Senhor fechou a boca de alguns leões, em que em alguns momentos estávamos numa grande obra, num grande trabalho, e alguns tambalates, Tobias e Gesem se levantaram. Se nós formos personificar isso nas nossas vidas, nós vamos ver que em alguns momentos, alguns amalequitas quiseram barrar a nossa passagem. Se nós formos entender isso em todo um contexto na nossa vida, nós vamos perceber, irmãos, que esses adversários, na verdade, sempre se levantaram, sempre se colocaram contra. Então, a primeira coisa que nós temos que entender diante dessa palavra que Paulo coloca aqui, porque uma porta grande se abriu e eficaz, mas há muitos adversários. E que as dificuldades, elas fazem parte do nosso dia a dia. Aliás, não é de Deus a gente dizer que não tem dificuldade nessa vida. E se alguém pregar um evangelho para você de facilidade, se alguém pregar um evangelho para você de que você não vai ter dor, de que você não vai sofrer, de que você não vai perecer, que algum desses adversários não vão te alcançar, se alguém pregar isso, não é de Deus. Lá em Gálatas nos coloca como um anátema. Olha, esse outro evangelho que se prega, esse outro evangelho que se anuncia, de que não tem dor, e se você tiver uma dor, vem aqui, nós vamos repreender, vamos orar, não é de Deus? Irmãos, com certeza isso não é de Deus. O próprio Paulo aqui, quando se trata desses adversários, dessas dificuldades, nós estudamos muito, já nessa casa lemos os açoites que ele teve, os naufrágios que ele teve, as perseguições que ele teve, por quantas vezes o deixaram quase morto, desmaiado, de tanto apanhar, de tanta perseguição, e ele insistindo. O próprio Paulo, em Atos 9, ele fala a respeito de um episódio, Lucas narra em Atos, de um episódio onde eles estavam tentando entrar eu acho que em Éfeso mesmo, com a palavra, tentando pregar o evangelho, colocar o evangelho, e num teatro os homens perceberam que estava sendo anunciado uma outra coisa. E houve-se uma confusão, alguns gritavam de um lado e foi se reunindo uma multidão. Depois você pesquisa, acho que Atos capítulo 19, e disse que aqueles homens, quando perceberam que eram judeus pregando o evangelho, a palavra, eles se uniram ali e começaram a saudar a Diana, que era a rainha dos Efésios, né, da cidade, a deusa da cidade deles. E a Bíblia coloca, irmãos, que quase por 2 horas aqueles homens ficaram gritando, né, viva Diana dos Efésios, viva Diana, por quase 2 horas. Diante de uma situação dessa, assim, quando a gente para a imaginar uma multidão gritando algo repetido por quase 2 horas, imagina o peso espiritual, imagina a barreira. Mas mesmo assim, o próprio Paulo, mais à frente, ele fala do êxito que teve naquele lugar. Quando geralmente se vê barreiras, quando geralmente se vê gigantes, a tendência de alguns é murmurar, é recuar, é esperar que Deus mova, quando na verdade Deus quer uma outra coisa para nós, como a gente vai ver mais à frente. Ou seja, isso não impediu que Paulo completasse a sua caminhada, completasse o seu ministério. Ele diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A palavra fala para nós, no Antigo Testamento, de um outro embate do povo de Deus, mas nesse momento o profeta Elias, ele sozinho, e a Bíblia diz que ele mesmo coloca diante da nação um desafio. E nesse desafio, 850 profetas, né, de Baal e de Acera se ajuntaram contra aquele homem de Deus. É perguntado ao povo qual lados eles estariam, e a Bíblia diz que o povo ficava calado diante daquilo. Não sabia se servia a Deus, não sabia se servia a Baal. E diante daquele desafio, o próprio homem de Deus propôs. E a gente passa a meditar, irmãos, a investigar e pensar na cena de um homem contra 850. E ele sai vitorioso daquele desafio. E o que faz isso? O que faz essa diferença nas nossas vidas?
O que faz crer, irmãos, em algo que você vê quase por impossível, em uma dificuldade que você vê intransponível, o que nos faz ir adiante, o que nos faz passar por isso tudo. Eu estava no sábado, saí do serviço e passei num posto e um menino que estava no posto estava lavando o carro e eu vi que não tinha ninguém, aproveitei a fila, aquelas lavagens rápidas e eu conheço ele assim de vista e até algum tempo acho que eu tinha visto esse moço na igreja, ou indo para a igreja. Fabíola conhece ele, lembra aquele moço? E nesse dia eu fui sozinho, ele, não tem ninguém, coloca a fila aí. E a gente aproveitamos para conversar um pouquinho. E enquanto ele estava lavando, ele falou, poxa, os meninos me avisaram que na hora do meu almoço, o dono aqui do posto, né, dessa empreiteira aqui, de onde a gente lava, ele tem outros postos também, ele avisou que a partir de amanhã não vai ser mais possível, a cidade não vai mais permitir. E ele, poxa, é o único serviço que eu tenho, eu nem tenho contato com os clientes aqui, tanta coisa, tantos lugares aí, onde está tendo contato com os clientes. E eu que não estou tendo contato com o cliente, vou ser vetado de trabalhar. A esposa vai ganhar o neném agora em maio, ela mora no Guarujá, a gente não está bem, esse é o último dinheiro que eu vou depositar, e como é que vai ser amanhã? E eu pensei comigo, acho que eu já vi esse moço na igreja, e ele está meio assim em dúvida. E eu falei, rapaz, você já pensou em deixar na mão de Deus, em confiar em Deus? Pô, e eu estou meio assim, aquele jeito, né? Estou afastado, irmão e tal, mas a fé está aqui dentro, né? E melhor estar afastado do que estar na igreja fazendo coisa errada e tal. E a gente deixa falar, irmão, deixa falar. Antes de que eu dissesse qualquer coisa, ele já foi logo lá, e tem um fulano que veio aqui e falou para mim que se eu não voltar, é inferno, é isso, é aquilo. Irmão, a gente tem que falar aquilo que Deus colocar, o trabalhar, o convencer. A Bíblia diz que é do Espírito Santo. E às vezes as pessoas querem convencer, né? Não entendendo que Deus é que tem esse poder, o Espírito Santo é que tem esse poder. E eu falava assim para ele, falei, rapaz, terça-feira eu vou completar 17 anos na firma, tu tá aí preocupado com amanhã, com depois. E sabe de uma coisa, rapaz, quando eu entrei nessa firma, eu estava numa outra, e eu estava bem, ia ser promovido, só que no meu coração, Deus ele deu uma certeza de eu sair de lá e entrar em outra. E sabe de um detalhe, quando eu tomei essa postura e fui falar com o meu chefe, fui até o RH da firma, o pessoal não quis. Não, Paulo, o que é isso? Você vai para o carro forte, não faça isso, né? É loucura, vai trabalhar de quê? Vou entrar em outra de faxineiro, limpar banheiro, Paulo, que isso? Não faça isso, não. Irmãos, as pessoas ao redor, diante daquilo que elas veem, diante daquilo que elas ouvem, elas tomam as suas posições. Mas a nós é dada uma direção a tomar, e sobre essa direção é que nós temos que andar, não por vista, aleluias, mas por fé. E eu conversava com ele, eu falava, rapaz, foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, foi a melhor coisa. Eu não lembro agora de uma outra situação para te falar, a não ser dessa atitude, porque dentro de mim eu tinha uma certeza que Deus havia colocado, e quando eu fui dispensado de uma para entrar na outra, eu me senti leve. E a tua esposa vai ganhar neném agora, e na época eu tinha 2 filhas e uma bebê ainda. E ele falava, rapaz, é verdade, né? Por mais... O cara terminou de falar e aqui na minha cabeça tem 1000 pensamentos. Eu falei para ele, não é fácil, mas o tempo prova para a gente que quem estava certo não era eu, não era a firma, não era os meus amigos ao redor, mas o tempo prova para a gente que quem está certo é Deus. Que quem está certo é Deus. Eu não cheguei a comentar com ele, mas depois eu lembrei de um texto que as oportunidades elas passam na vida da gente, irmão. E eu lembrei daquele moço lá na cruz do Calvário. Jesus ao centro, um à esquerda e um à direita, e eu não sei quantas oportunidades aquele homem, aquele ladrão teve, né? Chamado como ladrão. Na verdade ele se converteu e foi ao paraíso já, mas nós temos assim, né, o ladrão que estava na cruz.
A gente não sabe quantas oportunidades em vida ele teve, mas aquela foi a última. E aquela última oportunidade ele agarrou, ele creu. Só que a gente não é dado o conhecimento de saber quando vai ser a nossa última oportunidade para isso ou para aquilo. Então a gente tem que tomar uma postura já. E eu conversava com ele e terminei, eu vim e falei para ele, olha rapaz, a melhor coisa é andar segundo a palavra, a melhor coisa é andar segundo aquilo que Deus colocar para a gente. E meditando ontem, irmãos, essa palavra, ela veio porque Paulo, ele fala dessa chance, ele fala dessa oportunidade, ele diz que era uma porta grande, que era eficaz, né? Mas que haviam muitos adversários, que se havia dificuldades. E o texto lá de Números, da palavra de Deus, lá em Números, que você deve estar acompanhando desde domingo pelo Gênesis, fala a respeito disso, que o povo de Deus, por um momento de fronte à terra prometida, a qual Deus havia prometido, tirado eles do Egito, você conhece a passagem, quando eles chegam de fronte à terra, eles precisavam de uma posição militar, eles precisavam de uma postura militar. Então Moisés, ele chama os 12 príncipes, os principais, ele naquela época ele não chama homens leigos, tá? Mas ele chama homens com sabedoria, que já eram acostumados a liderar o povo belicamente, que já eram acostumados às batalhas, que eram acostumados a enxergar as coisas de uma maneira que as pessoas normais não enxergavam. E ele fala para esses homens, olha, vocês 12 vão entrar na terra, né? Vocês vão trazer um relato para a gente. E esse relato que vocês trouxerem para nós é que vai ser como nós iremos nos posicionar de forma militar. Eu quero que vocês entrem na terra, não sejam vistos, mas que observem onde é que estão, como é que estão os armamentos deles, onde eles estão posicionados, onde eles estão os guerreiros, se são fortes, se são fracos, se são muitos, se são poucos. Olha, a promessa fala que é uma terra boa. Eu quero que vocês tragam prova para a gente. Os 12, irmãos, eles vão em grupo. Os 12, eles veem as mesmas coisas. Eles participam das mesmas situações. Eles vivem as mesmas experiências. Ninguém mais, apenas os 12. Todos eles passam pelas mesmas situações, mas no retorno, quando eles vêm com um relatório, o relatório é diferente. E como é que pode isso? Eu e meu irmão enxergar uma mesma coisa e tomarmos postura diferente. Aí está aquilo que eu queria que você guardasse no teu coração nessa noite. O que Deus colocou para a gente. Guardar. Você deve enxergar as coisas de forma diferente, irmãos. Você deve enxergar as coisas não só de maneira humana, mas além daquilo que você está vendo. Você tem que enxergar as coisas com discernimento, mediante a palavra de Deus, mediante a direção de Deus. Só aí nós teremos forças para prosseguir. Imagina você no teu raciocínio lógico, diante de tudo que nós estamos acompanhando no noticiário por esses dias. A tendência que nós temos é que o país não vai para frente. O que pensamos, ou a lógica em que nós chegamos, é que o governo que está sob nós não presta, desculpa o texto, a palavra. O que pensamos é que muitas pessoas vão perecer, que há um caos no mundo total. E nos esquecemos que o Evangelho já nos alerta quanto a todas estas coisas. A Bíblia diz que eles voltam para Moisés, e quando eles voltam diante de Moisés, 10 dão um relatório e falam, olha, a gente não vai conseguir entrar. Por quê? Porque são gigantes, né? Porque são treinados. Olha, se tivermos nós e eles comparando, é como se eles fossem gigantes e nós apenas gafanhotos. Nós seremos esmagados, nós não iremos alcançar. A Bíblia diz em Números capítulo 13, eu acho que no versículo 32,
No capítulo 13, no versículo 32, diz aqui que infamaram a terra que tinha espiado. Aqueles 10 homens, eles infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E se infamaram, irmãos, eles conseguiram fazer com que o povo desacreditasse, por causa da posição que eles tiveram, por causa da visão que eles tiveram, por causa daquilo que eles enxergaram, por causa da conclusão que eles tiveram mediante aquilo que eles viram. Por isso que é importante você enxergar as coisas não da tua maneira, não do teu jeito, não da tua forma. Porque se você enxergar segundo a tua maneira, segundo a tua forma, segundo o teu raciocínio, segundo o teu intelecto, segundo as tuas conclusões, essa terra não vai chegar muito longe. Eles falam isso e eles conseguem fazer com que o povo se inflamasse e se colocasse contra as promessas de Deus. Por outro lado, Josué e Caleb, eles vêm diante do povo, eles fazem o povo calar, apenas 2. Irmãos, Deus sempre vai estar do lado da verdade, Deus sempre vai estar do lado da razão, Deus sempre vai estar do lado das promessas dele. E diante dessas promessas, eles fazem o povo se calar, o povo começa a inflamar, a gritar: nós vamos morrer. Alguns já estavam dizendo: é melhor voltar para o Egito, é melhor fazer toda esta caminhada de volta e sofrer lá, né, e perecer lá, do que perecer diante desses inimigos. Depois que o povo estava calado, eles falaram: a gente vai conseguir, porque simplesmente é promessa de Deus, a palavra de Deus nos assegura isso. Mais do que nunca, nós estamos precisando dessa direção. Mais do que nunca, nós estamos precisando desta palavra. E tenho certeza que você aí, irmãos, é bombardeado cada vez que você sai na rua, no mercado, e você vê fila, e você vê pessoas com máscaras. Será que há 2 anos você imaginava em viver isso? Palavra online, será que você imaginava passar por isso? Será que você pensava: a tua geração vai passar por isso? Não, isso é para lá, para frente, né? Pessoas morrendo nessa quantidade enorme por dia. Chegamos num momento em que os profissionais da saúde em alguns lugares estão escolhendo, entre aspas, quem vive e quem morre, porque se tem só um respirador e tem 3, 4 pessoas lá, eles têm que atender um. A gente não pensava que ia passar por isso. Esses homens, eles vêm e inflamam e contaminam de uma maneira que a opinião de toda a nação muda. A gente tem que tomar cuidado, irmão, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. A mídia trabalha de uma maneira que as pessoas não se dão conta. E sem elas perceber, daqui a pouco elas tomam uma postura, não por causa da palavra, mas porque a mídia está repetindo aquilo toda hora, a todo momento. Quase que não dá para assistir alguns jornais. Você sabe do que eu estou falando. Quase que não dá para assistir alguns programas. Você sabe muito bem do que a gente está falando. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Há um texto em Efésios, no capítulo 5, no versículo 6, Paulo, ele fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Diz aqui a palavra que Deus ele fica irado quando a gente se deixa ser enganado. Quando a gente escuta algumas coisas e muda de opinião e passa a viver naquelas opiniões e não naquilo que o próprio Deus colocou para a gente viver, irmãos. A Bíblia diz que pessoas assim são levadas por qualquer vento de doutrina.
E o que seria isso? Está soprando essa moda. Aí a pessoa vai para lá, porque está soprando daqui para lá. Está soprando agora a moda X, e as pessoas vêm de lá para cá, porque todo mundo está ditando, todo mundo está colocando que é dessa maneira. O Senhor nos coloca que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele há de permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, eles infamaram de uma maneira, eles incitaram todo o povo de uma forma que toda uma opinião mudou, irmãos. Simplesmente porque eles não estavam enxergando da maneira que eles tinham que enxergar. Eles estavam vendo como as pessoas naturais veem. Essa palavra me leva também lá para Salomão, que naquele dia já haviam feito, acho que 1000 sacrifícios. Havia sido inaugurado o templo e um momento lindo do povo, da nação. A Bíblia diz que Salomão ele já está dormindo, talvez regozijando, feliz. E quando é de noite, a palavra fala que Deus vem até ele em sonhos. Deus ele sempre vem até a gente, irmão. Fique em paz, Deus ele sempre vem, Deus tem uma solução, Deus tem uma saída, Deus tem uma porta, ele sempre vem. E a Bíblia diz que Deus vem até Salomão, e quando o Senhor se apresenta a Salomão, ele fala: Salomão, você pode pedir o que você quiser. Ô irmão, se Deus chega para mim e pede assim, fala assim, irmão, hein? Eu tenho certeza que você no seu raciocínio, né? Quando está brincando de alguma maneira, pô, se eu tivesse o poder de pedir qualquer coisa, eu pediria isso. Não, eu pediria aquilo, e geralmente coisas materiais. Eu duvido que se você tivesse sem dinheiro, se o Senhor aparece aqui agora e falar: o que você quer, eu ia pedir dinheiro. Tenho certeza, irmão. Você desempregado, se o Senhor aparece agora e fala assim para mim: o que você quer? Eu quero emprego. Veja que é sempre segundo as nossas necessidades, e a maioria delas, material. Mas o Senhor ele se apresenta a Salomão, e Salomão, ele com Deus ele dá a resposta mais excelente de todas. Ele fala: Senhor, eu quero sabedoria para guiar o teu povo, Senhor. Sabe, irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo tempos em que nós estamos pedindo a Deus muitas coisas, mas dificilmente a gente está falando: Senhor, me dá graça para mim passar por toda esta fase. Senhor, eu quero chegar do outro lado do lago, colocando os discípulos naquela situação. Eu quero chegar do outro lado do lago, Senhor, e eu quero chegar em paz. Senhor, o barco está afundando, mas eu queria que o Senhor me fizesse até andar sobre as águas. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente começa a olhar as coisas com os nossos olhos naturais, quando a gente começa a viver muito na carnalidade desta vida, nas necessidades, como é que vai ser mês que vem, como é que vai ser outro mês, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, como é que eu vou passar. E quantas vezes o Senhor falou para a gente: olha os pardais, olha os lírios, lembra de Salomão com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, ninguém se vestiu igual, e Deus que cuida deles vai cuidar de você também. Deus tem o poder de cuidar de você, ainda que todas as coisas falem ao contrário disso. Deus, Ele sempre tem a mais daquilo que as pessoas veem. Lembra do nosso irmão Lázaro? Lázaro morto já, pensava que o mestre tinha se atrasado, e alguém disse: Senhor, se tu estivesse aqui, isso não tinha acontecido, Senhor. Ou seja, o Senhor está atrasado. E Jesus, ele fala: não, ele está apenas dormindo. O Senhor, já está fedendo. Faz 4 dias. Irmãos, aquilo que todo mundo tem por perca, Deus tem o poder de fazer o milagre.
Ele simplesmente disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Deus tem o poder de fazer toda e qualquer situação que nós estamos vivendo mudar, ser transformada. E a única coisa que Ele pede para a gente é para a gente permanecer na palavra, é para a gente não atentar para os adversários, é para a gente não atentar para os gigantes, para os midianitas, para os filisteus, para os problemas, para as dores, para as dificuldades. A única coisa que o Senhor quer é que nós confiemos, é que nós descansemos. Paulo, ele fala, olha, porque uma porta grande e eficaz, ele fala eficaz, ou seja, que permanece, que tem um propósito, e nada com Deus, irmão, vem no intuito de fazer a gente sofrer, de fazer a gente perecer. Se a gente tiver que passar com algum arranhão, a gente passa. Se a gente tiver que passar por algumas, a gente passa. Mas o Senhor fala, eu vou passar com vocês. E se for pelo fogo, olha, nem a fumaça, nem o cheiro da fumaça vai ter em vocês. Se for pela água, fica tranquilo, vocês não irão se afogar. É bonito pregando, mas na vivência, irmãos, é necessário se apegar a essa palavra, a essas promessas. Já a gente está encerrando. Deus, ele tem algo ao seu povo. E é claro, esse texto lá de Números, porque você conhece a passagem, diz que aqueles que não acreditaram, aqueles que só viviam murmurando, e como tem gente reclamando nessa vida. Aqueles que não acreditaram, aqueles que murmuravam, a Bíblia diz que pereceram. O próprio Senhor chegou diante deles e falou: olha, vocês não vão entrar porque vocês não acreditaram. Vocês não vão entrar porque vocês não confiaram, vocês observaram os adversários, vocês observaram as dificuldades, vocês observaram os problemas e esqueceram da promessa. Mais do que nunca a gente precisa de direção, irmãos. Mais do que nunca a gente precisa descansar no Senhor. Mais do que nunca a gente tem que guardar com a gente, mais que tudo nessa vida, que há um Deus que tem cuidado de nós. Até hoje, 6 de maio de 2020. E a promessa dele é que até os finais dos tempos ele vai continuar cuidando. Por que duvidar então? Por que se preocupar então? É até natural nosso. A preocupação era natural dos discípulos. Mas o Senhor, Ele sempre tem uma saída. O Senhor, Ele sempre tem uma porta. Mas lembra que as portas geralmente são acompanhadas de adversários, de dificuldades. As portas geralmente são acompanhadas, irmãos, de alguns problemas que a gente não conta. Mas mediante tudo isso, a gente vê um Deus que está trabalhando. A gente vê um Deus que não está abandonando os seus. No meio de tanto perecimento, nós temos ouvido alguns milagres, nós temos ouvido alguns testemunhos. No meio de tantos resultados positivos, tem aqueles resultados que nós temos visto, que têm sido negativos. E cremos que é por causa da oração da igreja, que é por causa da misericórdia do Senhor, que é por causa que o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Tem cuidado de nós. Só passa a enxergar as coisas da forma que Ele mostra para você. Não como as pessoas mostram, não como a mídia mostra, não segundo, como o pessoal fala, né, os fakes que se apresentam. Tanta coisa, irmão, tanta baboseira que fica bombardeando a gente no dia a dia. Examina tudo, mas aquilo que for bom, aquilo que edifica, procura reter, procura se alimentar, procura buscar. E eu tenho certeza que aí a vitória do Senhor vai vir sobre nós. Eu gostaria de chamar o grupo para louvar mais um hino. Guarda esta palavra nessa noite. Que o Senhor é com a gente. Que o Senhor nos guarda. Que o Senhor é o que nós temos. Lembra da oração de Salomão.
Ele poderia pedir qualquer coisa. E ele fala: Senhor, eu quero só sabedoria para passar por esse momento, por esse instante. Senhor, eu quero só a tua direção para mim poder cuidar deste povo, para mim ser um servo desse povo, para mim poder direcionar esse povo, porque esse povo é teu. Irmãos, peça para o Senhor. O restante, com certeza o Senhor vai te ajudar. A Bíblia diz que se nós buscarmos o reino dele, a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentar. Até hoje eu não encontrei alguém, irmãos, que está buscando, tá? Detalhe, que está buscando, que não tenha falado assim: o Senhor tem deixado faltar, o Senhor tem me feito perecer. E essas pessoas não têm condições de falar isso por quê? Porque Deus é fiel acima de todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor mais um hino.